Olá pessoal, aqui quem fala é Valdson Braga. Estou contente com essa nossa terceira aula da nossa série sobre Jesus. É muito bom estar acompanhando vocês em cada capítulo. Será 7 capítulos que nós estaremos juntos falando daquele que cura, que restaura. Se tem uma coisa que Jesus amava, era valorizar o ser feminino. Jesus amava valorizar as mulheres. E na Bíblia está escrito diversos relatos que ele encontrou com as mulheres e quando encontrou, ele trouxe uma mudança de mente, uma mudança de comportamento e, acima de tudo, a cura que elas precisavam, tanto para as feridas do corpo, da alma e do espírito. Jesus era especialista em chegar perto das pessoas e fazer delas se sentirem valorizadas, se sentirem especial. E numa sociedade moderna que hoje muitas mulheres lutam exatamente para encontrar um equilíbrio, seu direito no meio da sociedade, nós temos um Deus que se tornou um homem e que ensinou em vários processos como valorizar o ser feminino. Desde o propósito da criação, quando eu já falei no primeiro capítulo que os 3 estavam reunidos, Deus criou a mulher, não foi para completar o homem. Deus criou a mulher porque já estava no projeto dele que fosse criado a feminilidade, o ser feminino, a valorização do ser feminino. E quando ele cria a mulher, ele traz a mulher para que a mulher seja também aquilo que ela se tornou. Ela se tornou uma grande celeiro, ela traz dentro de si geração, é através da mulher que nós nascemos. E se todo homem entender que todo homem vem de uma mulher, ele vai entender o preço da valorização que esse ser carrega em carregar dentro de si uma geração. E Jesus, em um certo momento, a Bíblia conta que ele andava na região de Magdala. A região de Magdala só existia 2 tipos de gente que ficava naquele espaço. Eram soldados que iam para treinar para a guerra e ficavam na região de Magdala durante muito tempo longe das suas famílias. E lá naquela região também existia uma mulher chamada Madalena. Por isso que na Bíblia retrata como também Madalena, Maria de Magdala. Maria de Magdala é uma mulher que vivia na região de Magdala. Por isso que assim era chamada de Maria Madalena, que era da região de Magdala. Então, essa mulher, ela vivia numa vida promissa. A gente não pode dizer que ela era uma prostituta, porque toda mulher naquela época que fosse abandonada pelo marido ou se tornasse viúva, era considerada uma mulher impura. Mas quando Jesus estava na região de Magdala, ele encontrou com uma mulher, que a Bíblia também não define ao certo quem era essa mulher, mas ele encontrou com uma mulher que estava prestes a ser apedrejada. A população naquele momento, se fosse pega uma mulher em adultério, ela poderia ser apedrejada até a morte. Então, os sacerdotes na época quiseram exatamente testar a sabedoria de Jesus. Eles viviam atrás de Jesus para tanto acompanhar os milagres, ver os seus feitos, mas também para testificar a veracidade, se tudo que ele fazia se era verdade. E exatamente nesse momento de um conflito, onde estavam todos lá com as pedras na mão, pronto para lançar contra a mulher, o que acontece? Jesus, ele é questionado sobre o que fazer, porque a lei respaldava eles naquele momento a apedrejar a mulher. Mas o que eles fazem? Eles se agacham. Jesus se agacha e no chão ele começa com um dedo a desenhar algo, ou a escrever algo que até hoje ninguém sabe o que foi que ele escreveu. Mas ele vira para os homens e faz uma seguinte pergunta: quem for puro sem nenhum pecado, que atire a primeira pedra. E quando ele fala esse gesto, quem não tiver nenhum pecado, os homens são tão confrontados por dentro de si mesmo, porque muitos daqueles homens provavelmente já teriam dormido com aquela mulher e se sentiram afrontados com essa pergunta. Então todos eles imediatamente soltaram a pedra e começaram a se afastar daquele lugar. E Jesus olha nos olhos daquela mulher e diz assim: mulher, nem eu te condeno. A tua fé te salvou, vá e não tornes mais a pecar. Aquela mulher poderia levantar dali e ir embora,
mas ela decidiu ser uma das seguidoras de Jesus e ficar do lado dele e permanecer do lado dele, porque ela sabia que ela tinha encontrado em Jesus o que nenhum outro homem poderia oferecer. Bom, na Bíblia, um dos maiores relatos de conversa de Jesus se encontra no livro de João, no capítulo 1, no versículo 4, que fala do encontro dele com uma mulher samaritana no poço. O diálogo deles é muito interessante. Eu te convido a ver o maior diálogo que Jesus já teve com uma mulher registrado na Bíblia e se encontra nesse livro. E com certeza essa leitura vai edificar muito o seu coração. De saber que toda vez que Deus pede alguma coisa ou Ele faz alguma coisa em nosso favor, na verdade Ele já sabe que nós somos capazes de suportar as dores, o sofrimento, e sabe também que ninguém vai poder impedir que aconteça algo que é de propósito de Deus em nossas vidas. O encontro dele com a samaritana vem provar de que ele conhece e sabe exatamente o que se passa com cada um de nós. O que pede é que nós possamos se conectar com ele, conversar mais com ele e entender, porque só cria um relacionamento de amizade quem convive junto. É importante você ter um tempo de convivência com o seu amado, você mulher que está acompanhando esse desafio. Aprenda a se deleitar nos braços daquele que pode arrancar as suas dores e o seu sofrimento e pode curar a sua alma. E os homens que estão também de plantão ouvindo, aprenda que a essência do respeito, ele nasce a partir do momento que você valoriza esse ser frágil, às vezes, mas esse ser tão importante, que muitas vezes trabalha muito mais do que os homens, somente para satisfazer a nós mesmos. Nós somos herdeiros das promessas de Deus e temos que amar a mulher como Cristo amou a igreja, dando a vida por ela. E detalhe, esse mandamento, às vezes, quando fala de submissão, muitos homens não entendem nada a respeito de submissão. A mulher tem que se submeter quando ela se sente amada. Mas quando você dar amor, assim como Cristo deu pelas mulheres, você vai entender que não vai ter nada que elas não vão fazer por você, porque elas vão entender que você a ama a ponto de entregar a sua própria vida por elas. Então, existem muitas verdades dentro da Bíblia. Existem muitas coisas que estão ali que não são por acaso. Existe um princípio que Jesus deixou, que é de valorização ao ser feminino. Ele valorizou muito bem as mulheres que se encontraram com ele. E detalhe, cada uma delas tiveram sua vida transformada. Foi assim também com a mulher do fluxo de sangue. Aquela mulher que há muitos anos já tinha a sua enfermidade, seu sofrimento, as suas dores, mas ela teve uma atitude de fé. Ela sabia que se ela tocasse pelo menos nas roupas de Jesus, ela seria curada. A atitude de fé dela levou ela a sair no meio da multidão, que naquela época também ela era considerada uma mulher impura, por estar enferma. Ela não poderia tocar em ninguém. Mas quando ela toca na veste de Jesus, Jesus sente que alguém o tocou, e a partir dali começa o processo de salvação na vida dela. Quando ela encontra abrigo e refúgio na presença do Senhor, é quando ela pode se deleitar na presença dele, na confiança de que o seu Salvador está diante dela. E naquele momento ela é curada e Jesus sente que saiu algo dele. Os discípulos disseram: "Ah, Senhor, mas tem tanta gente na sua volta, como poderia você sentir falta ou você perceber que alguém lhe tocou?" Ele sabia da força que tinha saído de dentro dele. E quando ele olha nos olhos daquela mulher, ele já sabe que a cura já aconteceu. Porque o que fez ela se aproximar do Mestre foi saber exatamente o poder que ele tinha para trazer a cura sobre a vida dela. Então, você que sofre, não duvide do agir de Deus. Ele é capaz de promover um milagre na sua vida. Descanse e confie no autor da vida, porque ele tem cuidado da sua história. Só se voltem para ele. O mais importante é se voltar, porque toda vez que você buscar a sua presença, ele vai inclinar o seu ouvido e vai te dar a paz que você precisa. Confie no Senhor, guarda teu coração de todas as coisas que podem te afastar da sua presença, porque só Ele tem palavras de vida eterna para você. A água que Ele te der, nunca mais você vai sentir sede. Então, se você gostou hoje dessa reflexão, que é Jesus valorizando o ser feminino,
Eu te peço que você compartilhe esse vídeo, que você se inscreva no meu canal. Não se esqueça de adicionar o sininho para receber as notificações e eu te aguardo no próximo vídeo. Essa é uma série de 7 capítulos e hoje nós estamos no nosso 3º dia de encontro. Um abraço e até a próxima, se Deus permitir. Até mais. Jesus tem uma promessa maravilhosa para liberar sobre nós. Vocês sabiam que a gente pode curar as pessoas que estão doentes? Eu levei sobre mim um castigo que traz a paz, todas as dores e enfermidades. Então, quando o papai ou a mamãe estiverem doentes, vocês colocam a mão sobre eles e oram. Mas para isso, eu preciso ter fé. A fé é a certeza das coisas que não se vê. Por isso, feche os olhos aí. Pode abrir. Quando você abre, você vê o que é visível aos olhos. Mas quando você fecha os seus olhos e ora e crê no nome de Jesus, tudo que você pedir pode acontecer.